eu estou inscrito como líder do PP para falar, e não é mais pela ordem, que já acabou a ordem do dia. Excelência com a palavra como líder. Tem preferência. Regimentalmente, eu acho que o tempo é superior a 5 minutos. Claro. Pois não. Mas, senhor presidente... Vossa Excelência comece a falar rápido, porque o tempo está passando já. Vossa Excelência deve se manter em silêncio no plenário, até porque a presidência está sobre o Vicentinho. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não vim à tribuna para tratar do episódio Uruguai, porque esse assunto já foi muito debatido na tarde e noite de hoje. Mas eu venho aqui, senhor presidente, para conversarmos a respeito do processo eleitoral nos municípios brasileiros que dá-se a início no dia de hoje. Mais de 5.000 municípios brasileiros haverão de convocar os eleitores para, em 2 de outubro, renovarmos os mandatos dos atuais prefeitos, os que não podem mais ser reeleitos, e eleger vereadores e prefeitos que haverão de administrar os municípios brasileiros a partir de 1º de janeiro de 2017. Terminou no dia 20, próximo passado, as convenções municipais. Eu tive a oportunidade no meu estado, nobre presidente Vicentinho, de participar de diversas convenções. Ao mesmo tempo que participava das convenções, senador Wellington, eu vi que o processo ou sistema político ou dos partidos políticos do Brasil precisa urgentemente ser mudado. Precisamos fazer uma reforma política urgente, porque com essa imensidão de partidos é uma coisa assustadora. Vou contar alguns episódios que aconteceram no meu estado. Em determinados municípios de Alagoas, dada a fragmentação partidária, as composições políticas das coligações, quer na proporcional, quer na majoritária, nós tivemos surpresas desagradáveis, qual sejam. No dia da convenção, o partido A, que estava coligando-se com o partido B, recebeu a surpresa que o partido B, naquele momento, destituía a comissão provisória e afastava do processo eleitoral alguns candidatos a prefeito e a vice-prefeito, principalmente nas composições da majoritária. Isso criou um transtorno sem precedente, ao tempo em que também os partidos políticos, os de menor proporção, passavam a ser moeda de troca. De manhã ele tinha um compromisso em fazer uma coligação com o partido A, na hora à noite já não era mais, e no dia seguinte ficava em dificuldade, quer na proporcional, quer na majoritária. Por quê? Porque o partido saía das mãos de quem estava no exercício do seu comando, como vereador ou como prefeito, para ir para as mãos de um outro segmento político de interesses do presidente estadual de cada partido. Isso realmente virou, não vou dizer, eu vou empregar uma linguagem bem rasteira, isso virou uma esculhambação, uma falta de respeito.
quando o Superior Tribunal Eleitoral decidiu, numa determinada reunião, de que os partidos políticos que tivessem nos municípios comissões provisórias não poderiam indicar candidatos por conta dessa falta de respeito ou por conta dessa volúvia no que diz respeito ao cidadão, ao eleitor, que ao longo de alguns meses ele comandava a comissão provisória senador Magno Malta. E de uma hora para outra, na véspera da convenção, ele perdia o comando. E por conta disso, havia as negociações políticas, as negociatas políticas, que criava esse tipo de dificuldade. O que significa isso? Significa um sistema político que é detentor de 38 ou 39 partidos políticos, que não tem representatividade nenhuma, nem no município, nem no Estado, e muito menos no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, nós precisamos fazer essa reforma urgente. Mas não é uma reforma para atender a A ou B. Precisamos estabelecer cláusula de barreira para acabar com essa famigerada criação de partidos políticos, que não tem importância nenhuma, a não ser para um processo de negociação às vésperas de uma eleição. De uma eleição municipal, que nós estamos vivendo no momento, e de amanhã uma eleição a nível federal, a nível nacional e a nível estadual. 2, precisamos também na reforma, eu acho que isso daí deve ser uma tônica desta casa e da outra casa do Congresso Nacional, independentemente dos interesses, mas nós precisamos fazer uma reforma política capaz de atender às necessidades e às urgências do país, porque isso não ajuda, melhor dizendo, o processo democrático. Você não ter segurança jurídica no exercício pleno do seu direito de cidadão. Pois bem, senhor presidente, aconteceu isso no meu estado. Eu não sei se isso foi no meu estado isoladamente ou se nos estados brasileiros usaram a mesma prática e a mesma tática política. Eu não me agrado da cara do Vicentinho, que é candidato a prefeito do município A ou B do lado de Tocantins. Por essa razão, eu sou presidente estadual de um desses partidos e, sabendo que o Vicentinho, candidato a prefeito de uma cidade do município do estado de Tocantins, na véspera da convenção ou na hora da convenção, Vossa Excelência perdeu a condição de ter aquela composição política. Por quê? Porque eu, como presidente, mudei a comissão provisória na hora da convenção. O que é isso? É exatamente o processo de fragilidade política que nós temos. Então, mas é difícil fazer uma reforma política? Não. Quando não há interesse, é difícil. Mas isso deverá ser a partir de agora, porque cada dia que a gente participa de um processo dessa forma, a gente tem frustrações e decepções. Tem partidos, por exemplo, que não admitem a intervenção. Eu, por exemplo, sou presidente de um partido no meu estado há quase 15 anos. Eu nunca fiz intervenção num partido, numa comissão provisória. Seja ela qual fosse, tivesse o destino que quisesse, votasse em quem quer que seja. A proporção que ele é presidente da comissão provisória ou do diretório, devidamente regularizado no Estado através da Justiça Eleitoral, eu acho que compete, ou falece, melhor dizendo, competência daqueles que têm o mínimo de responsabilidade de fazer intervenção no momento inoportuno aos diretórios e às comissões provisórias. Isso gera um tumulto e uma degeneração do processo político-eleitoral. Por isso, a necessidade de fazermos, sem dúvida nenhuma, uma urgente reforma política. Mas é uma reforma política para valer. Não é um remendo de uma coxa de retalho, como essas coisas que a gente faz em véspera de eleição. É outra coisa que eu posso dizer aqui às vossas excelências. Eu considero isso uma coisa inexistente. O sujeito não pode dizer que é candidato. O cidadão brasileiro não pode pedir voto, mesmo que pretenda sair candidato
a vereador, a prefeito, a deputado, a governador ou a presidente da República, ele não pode pedir voto, a não ser após a convenção. Após a convenção, que normalmente se faz com 60, 90 dias, que antecede o pleito, é que o senador Vicentinho pode pedir voto para ser senador pela sua reeleição para governador do seu estado. Onde é que já se viu isso? Em todos os países do mundo democrático, o cidadão que se dispõe a sair candidato a qualquer cargo, quer no legislativo, quer no majoritário, ele já começa a pedir voto, a fazer encontros, a reunir o segmento da sociedade para dizer qual é a sua proposta de governo e pedir, logicamente, o voto do cidadão. Vejamos como é que acontece uma escolha de um candidato a presidente da República nos Estados Unidos. Há uma primária em que o candidato percorre os estados americanos, dizendo o que pretende fazer, o que deseja fazer e como fazer. Se submete à decisão dos eleitores, dos filiados a cada partido. Os filiados decidem se o senador Magno Malta poderá ser ou não governador do Espírito Santo. Então, é por aí. Esse é um apurado da democracia. E não eu ficar privado de dizer que sou candidato e que eu pretendo ter voto. Quer dizer, essa é a legislação brasileira. Agora, de quem é a culpa? A culpa é nossa. Nós temos que estender a mão e dizer a minha culpa. Porque no momento de se fazer as reformas políticas eleitoreiras neste país, se faz às vésperas de uma eleição. Para quê? Para dizer, se não fizer agora, não tem mais como fazer. Então, vem qualquer coisa. É o que está acontecendo hoje no processo eleitoral brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu faço essas críticas a respeito do processo eleitoral e que nós vamos precisar fazer, sem dúvida nenhuma, uma reforma política, que vamos criando com isso cláusulas de barreiras para estabelecer exatamente um freio nessa desastrosa regra de criar partido a qualquer custo, criar partido de qualquer jeito. Para quê? Para ter oportunidade de usufruir do fundo partidário e nada mais. Porque não tem expressão política, não tem expressão eleitoral, não tem nada. Quando acontece a eleição, elege 2, 3 vereadores em cada estado e não elege prefeitos. Muitos municípios por aí afora, nos estados brasileiros, tem determinado partido que não elege um prefeito, não elege um deputado, mas tem todos os mesmos quinhão do fundo partidário. É para isso que se cria partido, infelizmente, no meu país. Infelizmente. Nós temos que acabar com isso. Ter a coragem de acabar com isso. Ter a coragem de tomar uma decisão no momento oportuno e se fazer uma reforma política para valer, criando cláusulas de barreira, estabelecendo percentual. O partido político que não obtiver aquele percentual não pode ter condições de se estabelecer como partido político. Terá que ser extinto. Essa é a regra que me parece que fortalece a democracia. 2. Ao fortalecermos os partidos, teremos que ter também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma coisa que eu sempre fico contrário. Eu me elegi pelo Partido Progressista. Enquanto eu estiver no exercício do meu mandato, eu estou privado de sair do partido para outra sigla partidária. Eu me elegi por ele e tenho que encerrar o mandato com ele. E não, oportunamente, ficar pressionando o Congresso Nacional para abrir janela, para que se oficialize e se constitucionalize a infidelidade. Não pode ser por aí. E o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão que a fidelidade partidária. Como a fidelidade partidária? Se o sujeito muitas vezes sai do partido sem nenhuma lei que o autorize e termina o mandato e não se pune pela infidelidade. Raramente, o parlamentar, quer seja deputado, quer seja vereador, porque o senador e o governador estão liberados. Deveria ser todos liberados. Agora deveria ser proibido quando o cidadão ou a cidadã se elege por partido A ou B, ele, antes de se filiar ao partido, ele deveria ter a obrigação
de ler o estatuto do partido, ver qual é a filosofia do partido, para depois dizer, está contrariando a minha vontade. É o que muitos dizem. Eu vou sair porque o partido está contrariando o meu desejo, está contrariando a minha forma de fazer política. E por que não viu isso antes? Só vê depois que acontece a vontade, ou é cooptado, ele recebe vantagens, ele muitas vezes é isso mesmo, senador. Ele recebe vantagens para deixar o partido fale que é dinheiro. Se elegeu para ir para uma outra sigla partidária que não tem nada a ver. É preciso também fortalecer, determinar a fidelidade. A fidelidade não pode ser mudada simplesmente por uma lei qualquer, momentânea, de oportunidade. É por isso que precisa fazer isso. Unificação de eleições é um outro tema que nós teremos que nos debruçar. Um país como o nosso, que atravessa milhões de dificuldades, de 2 em 2 anos uma eleição. De 2 em 2 anos uma eleição. Por que não fazemos uma eleição única? E eu me lembro muito bem, nobre senador Magno Malta, quando eu disputei meu primeiro mandato de deputado estadual em 1982, a eleição era unificada. A eleição era unificada. E isso, todo mundo votou, sem problema nenhum. Depois, então, apareceu essa história, 2 anos, eleição para governador, para presidente, para deputado, para senador. 2 anos depois, para prefeito e para vereador. Isso é uma brincadeira. Isso é um país que gasta e não sabe gastar. É por isso que nós estamos passando por essas dificuldades. Pois bem, minha gente, essas eram as considerações que eu desejava fazer no que diz respeito a essa história de eleições e das convenções que nós encerramos agora no dia 5, próximo passado. Pois bem, senhor presidente, então, nós vamos tratar agora aqui de um assunto que eu recebi hoje no meu gabinete, senador Magno Malta. Um casal de médicos de um dos hospitais de referência deste Distrito Federal, o Hospital das Forças Armadas, que, na verdade, é um hospital que tem uma estrutura extraordinária. E eu digo porque já conheço de perto, porque frequentemente eu faço uma bateria de exames do meu check-up lá no Hospital das Forças Armadas. E eu fiquei preocupado e assustado hoje, quando eu recebi um casal de médicos dizendo que aquele hospital tinha nos seus quadros cerca de 600 médicos. Hoje está resumido a 200. E se não se tomar uma providência através do governo, através do Ministério da Saúde, através do Ministério do Planejamento, através do Ministério da Defesa, poderemos ter um hospital da qualidade, o Hospital das Forças Armadas, fechando, criando enorme dificuldade para atender a população que precisa do tratamento de saúde daquela casa hospitalar. Aquela casa hospitalar que foi criada no momento oportuno para atender o militar, mas hoje ela atende todo o segmento da sociedade brasileira. E eu digo isso porque, ao chegar naquela casa hospitalar para fazer exame de check-up, nobre senador Magno Malta, a casa estava cheia, todos os médicos ocupados, todos os lugares onde tem equipamentos de última geração ocupados. E hoje a gente fica preocupado em procurar saber. E outra coisa, não se atende apenas o paciente do SUS, não. Recentemente eu tive a informação de que o presidente Michel Temer teve necessidade de fazer algum dos seus exames, foi atendido lá no Hospital das Forças Armadas. E por que não damos um tratamento decente ao quadro de médicos daquela casa? Médicos de qualidade, médicos que têm formação, não só de formação médica, mas de grandes estudiosos, cientistas da saúde, para atender exatamente no seu plano de cargos. O Ministério do Planejamento deverá entrar em contato com o Ministério da Defesa e encontrar o caminho para resolver as dificuldades dos médicos do Hospital das Forças Armadas. Ô nobre senador Wellington, eu não sei quanto é que ganha um médico lá no estado de Vossa Excelência. Eu não sei, mas tenho certeza absoluta que deverá ganhar mais, por mais pessimamente que se pague um médico, porque no meu estado também há essa dificuldade.
O médico, infelizmente, é um profissional de primeiríssima qualidade, mas que não tem remuneração condigna com o exercício da sua atividade. Pois bem, eu fui surpreendido hoje e se diz que o Distrito Federal se paga bem a médico, a policial, a educação e etc. Qual é a minha surpresa, nobre senador Magno Malta? O médico do Hospital das Forças Armadas tem um salário um pouco maior do que R$2.000. Não chega, talvez, a 2.500, a 2.800. Então, qual é a dedicação que você pode cobrar desses profissionais? Ele se dedica pelo compromisso que ele tem de cuidar da saúde das pessoas, pelo compromisso que ele tem quando se forma e presta o juramento de cuidar da vida das pessoas abaixo de Deus. É isso que tem feito com que eles permaneçam no exercício da sua atividade, não pela remuneração que recebem. E você ainda fica bloqueando todo e qualquer processo dentro do projeto, da estrutura do governo, exatamente as dificuldades para proporcionar um plano de cargo e salário para médicos e servidores daquela casa. Então, eu queria trazer esse registro para chamar a atenção do ministro da Defesa e do ministro do Planejamento e até, se necessário, com a intervenção do presidente Michel Temer. Muito obrigado, senhor presidente.